Olá, amigos autoespectadores! Estamos prontos para colocar no ar mais um episódio do Papo de Garagem. Então confiram rapidamente os destaques dessa edição. Conforme prometido, o programa de hoje é praticamente todo dedicado a tirar as suas dúvidas sobre o futuro da matriz energética automotiva, especialmente veículos elétricos e suas baterias. Autonomia, durabilidade, infraestrutura de recarga, custo de manutenção, enfim, são muitas incertezas que serão eliminadas aqui conosco. Não deixe de mandar as suas perguntas nos comentários. Além disso, ainda teremos o Paulo Miguel analisando o mercado de locação de veículos e, na sequência, Viviane Mansi vai responder perguntas encaminhadas por vocês. Não importa se trabalham na indústria ou se estão interessados em produtos ou serviços de mobilidade, ou quem sabe está interessado em saber mais sobre temas como veículos elétricos, novas tecnologias automotivas, dicas para fazer uma boa compra, é aqui no Papo de Garagem que você não perde nenhum detalhe. E aí, hoje é o dia que você vai ganhar o seu boné exclusivo? Estão prontos? Solta a vinheta que o programa vai começar. Agora sim, olá, autoespectadores! Sejam muito bem-vindos à nova temporada do Papo de Garagem, seu programa quinzenal patrocinado por GWM do Brasil, Parafusos Continental, Veloy, Unidas, Jet Dynamics e apoiado por Abla e Fenalto. Visite o site deles para conhecerem melhor o que podem fazer por vocês. Os links estão todos aqui embaixo na descrição. Vocês devem estar estranhando que eu só estou falando na câmera de zoom. É que hoje temos uma surpresa para vocês. Meu amigo Milad, quanta honra dividir esse palco contigo. Primeira vez, não é isso? Primeira vez que a gente dividir aqui o mesmo palco. Isso. Né? É verdade, porque o ano passado eu tive a honra de estar no seu lugar enquanto você estava tirando as suas merecidas férias. E hoje, agora, eu tenho a honra de substituir um dos mais afamados jornalistas do mercado automotivo do Brasil, o Márcio Stefani, que, por motivos pessoais, está um pouco afastado, mas semana que vem ele vai estar de volta. É uma honra e é um motivo de muita responsabilidade estar aqui substituindo ele. Agora, confesso, motivo de muito orgulho estar na mesma, dividindo a mesma tela que você, já que fizemos alguns outros programas juntos, mas sempre à distância. Não, você sabe que é recíproca essa honra, né? Uma felicidade incrível. Com a tua competência, você vai tirar essa substituição massa aí de letra, facinho, facinho. Obrigado, né? Bacelar. Só para os nossos autoespectadores entenderem o que está acontecendo, né? O Márcio teve que cuidar de uma demanda médica, mas, olha, não é nada que precise se preocupar. Ele só não pôde estar aqui hoje, mas retorna normalmente no próximo episódio, tá bom? Bom, meu amigo Milad, nós estamos com uma agenda para lá de especial hoje, né? E conforme prometido, praticamente inteira dedicada aos temas de descarbonização e matriz energética. É isso mesmo, Bacelar. Olha, tanto no resenha quanto na entrevista, a gente vai estar recebendo convidados diferenciados. Uma das maiores autoridades brasileiras nesse assunto. É verdade, vocês não perdem por esperar. Tenho certeza que os nossos autoespectadores vão terminar esse episódio com suas dúvidas resolvidas, especialmente sobre carros elétricos e baterias. Então, sem perder tempo, vamos de imediato chamar a mensagem do nosso patrocinador master, a GWM do Brasil, e em poucos segundos estaremos de volta. Ele nem me viu, gente. Foi direto pro carro. Super entendo. Você sabia que o Área 03 é 5 estrelas no Euro NCAP, que é o teste de segurança mais rigoroso do mundo? Claro que sabia, né? Ela comprou o carro. A louca. São 7 airbags e ainda tem um airbag central que só carro top do top tem. A gente fez questão de não experimentar nenhum, né? Mas tem. Agenda e me chama. Já quero andar de novo. Área 03. Are you ready? Bacelar, antes de chamar o nosso quadro resenha, gostaria de fazer um pedido especial aos nossos amigos autoespectadores. Por favor, não deixem de escrever as suas sugestões e críticas aqui embaixo nos comentários. Elas são muito importantes para continuarmos aperfeiçoando o programa e entregarmos o conteúdo que vocês escolherem, independente se for crítica ou elogio. Boa, Milad. Eu vou aproveitar para também fazer uma pergunta para os nossos autoespectadores. E aí, vocês já estão inscritos no canal para concorrer ao boné exclusivo do Papo de Garagem? Fiquem ligados, pois em algum momento nós vamos anunciar os sortudos de hoje e passaremos instruções de como vão receber seus bonés. Ainda não está inscrito? Então corre para não ficar de fora. Bacelar, vamos então para o quadro resenha? Técnica, solta a vinheta.
Miládia, a nossa resenha dessa semana traz notícias empolgantes da Bahia, onde a BYD anunciou um aumento do seu investimento no Brasil, totalizando agora 5,5 bilhões de reais, praticamente dobrando o valor anteriormente anunciado. Esse valor se soma aos investimentos de inúmeras montadoras instaladas no Brasil, conforme a lista em tela. Lembrando que aqui estão somente as 7 com maiores valores, que totalizam, no total, algo em torno de 100 bilhões de reais. Segundo informações da própria BYD, esse incremento no nível de investimento visa acelerar a implantação da fábrica em Camaçari e impulsionar a nacionalização do desenvolvimento da tecnologia híbrida Flex, atualmente centralizada na China. Além disso, a BYD também confirmou o lançamento de 2 novos modelos para o mercado brasileiro até o final desse ano. Um deles é o modelo híbrido, previsto para chegar até junho, enquanto o outro é uma picape com previsão de lançamento até dezembro. Bacelar, especificamente para a BYD, esses investimentos serão importantes por trazer celeridade. Até o final do ano, eles poderão iniciar a produção por SKD e passarão a denominar esses veículos como sendo de produção nacional. Enquanto a fábrica não fica pronta, essa é uma maneira de informar ao público brasileiro que já estão produzindo por aqui. Esse anúncio é apenas um dentre aqueles que o Mover, a Nova Indústria Brasil, e por que também não falar a reforma tributária, que vai trazer vai trazer efeitos até 2032, trarão em todos os investimentos nos próximos anos. A estabilidade, a segurança para os investidores são 2 das premissas básicas que todo investidor quer quando se interessa por algum determinado mercado. Agora, as premissas de uma indústria promissora já foram desenhadas. Engenharia de qualidade e credibilidade, o brasileiro já provou que possui. Nesse sentido, falta só levar a sério esse tema para, quem sabe, o Brasil deixar de ser seguidor de tecnologia para, quem sabe, ser criador de novas tecnologias, deixando de exportar lítio e importar bateria já pronta. Exatamente, né, Miládia? Como eu costumo falar, 2 pontos, né? Primeiro, assim, eu nunca me decepcionei com a engenharia nacional. Toda vez que eu vi que ela foi chamada a ser testada, ela nunca refugou, né? E segundo ponto é mais de mercado, né? Santa concorrência. Está todo mundo aqui se beneficiando de concorrência. Qualquer mercado precisa de concorrência sadia. Outro assunto que está gerando enorme repercussão, esse aí não só na indústria, mas também entre os consumidores, é o anúncio, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, de limites de produção de veículos a combustão. No caso americano, o governo não fixa uma cota específica para a venda de veículos limpos, mas restringe gradualmente as emissões autorizadas para os carros novos de cada fabricante. Além disso, não especifica tecnologias para alcançar esses objetivos, que no meu ponto de vista é muito bom, não legislar sobre tecnologia, ou seja, dar espaço para que as metas possam ser alcançadas com motores a combustão mais eficientes. Já no caso brasileiro, o objetivo é proibir completamente a venda de veículos movidos a combustíveis fósseis, ou seja, motores a combustão movidos a biocombustíveis como etanol seguiriam liberados. A iniciativa já está em forma de um projeto de lei com previsão de ser votado pela Comissão de Meio Ambiente do Senado em breve. Bacelar, a gente precisa ser realista. Por mais que a iniciativa seja interessantíssima sobre a ótica do meio ambiente, estamos em um país com muito menos recursos econômicos em comparação com os norte-americanos. E simplesmente acabaríamos com uma das maiores empresas do Brasil, a Petrobras. Não tem lógica. Os motores a combustão ainda reinarão por aqui por muitos anos. Lembrando que eu aposto num futuro híbrido para o Brasil e não apenas eletrificado. É aquilo que a gente costuma falar de um futuro eclético, né, da nossa matriz. Existem muitas tecnologias em desenvolvimento atualmente. Os investimentos citados anteriormente fomentam justamente essa área. Viver apenas de etanol é um risco, tal como a maioria de nós já vivenciou no final da década de 80, quando o programa Proálcool quase acabou. Para quem não sabe ou não se lembra, faltou etanol nas bombas de combustível por um bom tempo. A eletrificação é um componente atual e extremamente importante na indústria automotiva e provavelmente veio para ficar. Entretanto, para os próximos anos, eu particularmente apostaria no modelo híbrido flex para o Brasil. Miládia, infelizmente, é lamentável que nos dias de hoje a gente ainda esteja despendendo uma energia enorme para dizer, meus amigos, não é A ou B, é A e B.
Não é possível que até hoje em dia a gente ainda esteja fazendo esse tipo de discussão. Né? Realmente não dá para entender. Outra coisa, você mencionou bem, a gente vive num país de dimensões continentais. Não dá para você imaginar que num horizonte, mesmo que seja um longo prazo, você vai eliminar completamente o motor a combustão num país como o Brasil. E a infraestrutura para isso, se a gente está discutindo a exaustão, infraestrutura para uma frota hoje super pequena de veículos BEV, que dirá você num cenário onde não tenha mais veículo a combustão? Gente, assim, a única coisa que eu gostei dessa discussão aí é que não mencionaram os veículos clássicos. Então, o meu carmanguiazinho aqui continua imune a essas potenciais mudanças. 850 também. Também, né? Então, salvo isso, realmente é difícil de conseguir entender a lógica desse tipo de iniciativa. E para encerrar essa nossa resenha, é importante destacar a tramitação em regime de urgência no Congresso do projeto de lei que institui formalmente o Programa Mover, o qual comentamos no episódio anterior. Vale lembrar que a aprovação desse PL era fundamental para evitar que a medida provisória que ainda regia o Mover, ela perdesse sua validade. Bacelar, o Mover foi lançado como uma medida provisória e os riscos a ela expostos. A MP tem previsão constitucional pelo artigo 62, tem efeito de lei, produz efeitos imediatos e vale ao mesmo tempo em que tramita pelo Congresso. Mas é importante que depende de aprovação da Câmara e do Senado no prazo de 120 dias. Caso contrário, perde os seus efeitos. Com uma MP, a decisão é top-down. Já um projeto de lei, a articulação do governo se faz necessária e determinadas concessões podem ocorrer. Infelizmente, sabemos como funciona no nosso legislativo, em especial o Centrão, bem como sabemos como são realizadas as concessões. De qualquer forma, é importantíssimo que essa PL saia sob pena, sob o meu ponto de vista, que os investimentos já mencionados anteriormente tenham severas restrições. Milad, na verdade, assim, pouco a comentar agora do Mover, como eu mencionei no episódio anterior, a gente falou a beça dele, eu acho que está mais do que clara a importância desse programa para o Brasil, tem que agir rápido, eu tenho fé que o Legislativo vai atuar em cima com velocidade, vai fazer isso acontecer no tempo necessário. Olha a sinalização dos investimentos que estão sendo anunciados, então isso é muito importante para a agenda brasileira. Tem um ajuste para fazer aqui e ali, isso aí faz. O brasileiro está acostumadíssimo a fazer ajustes enquanto o avião está voando, né? Não precisa o avião estar pousado. Milad, acho que chegou o momento de trazer para a nossa conversa dois componentes do nosso time de especialistas, concorda? Com certeza, Bacelar. Então, para complementar a nossa análise a respeito do comportamento do setor automotivo, temos o prazer de chamar o nosso amigo Paulo Miguel, vice-presidente da ABLA, para nos atualizar sobre o mercado de locação. Lembrando que esse quadro tem o patrocínio da Unidas. É isso aí, autoespectadores. Pensou em alugar um carro? Pensou Unidas. Olá, de Bacelar e espectadores do Papo de Garagem. É um prazer estar aqui com vocês. É com grande satisfação que participarei trazendo informações do mercado de locação de veículos. Vocês viram a nova marca da Abla? Estamos de cara nova. Ela está aqui em cima, ó. É verdade, Paulo. Parabéns pela nova marca e obrigado por tê-la aqui conosco mais uma vez. Então, agora com os números de 2023 já fechados, como anda o setor de locação? A frota já passou de 1,5 milhão de unidades? Dá para imaginar um número já para esse ano? Pois é, Bacelar, ultrapassamos 1,5 milhão, mais precisamente 1.570.000. A cada ano, o setor de locação bate seu recorde em frota. Temos uma ideia, que esse ano podemos chegar a 1.800.000. O crescimento esse ano só não foi maior por conta do programa do governo, o dito carro popular, que freou nos períodos aí de junho a agosto as compras das locadoras. Mas mesmo assim, nós compramos 590.000 unidades, mantendo quase o mesmo número do ano passado de compra, né, crescendo 0,1% e mantendo a média de quase 30% do emplacamento nacional. É verdade, né, Paulo? Puxa vida, só números macro, né? Você fala, infelizmente, 600 mil carros, isso é coisa dessa, né? É extremamente representativo para o setor e a perspectiva é que os serviços de mobilidade continuem crescendo, né? A gente já deixou a pandemia para trás e a tendência é que esses serviços de mobilidade eles vão crescer, vão gerar mais demanda. O consumidor, infelizmente, ainda está muito longe do automóvel, então eles têm que se valer das alternativas de mobilidade e, com certeza, a indústria da locação vai fazer bem o seu papel. Sem dúvida, Bacelar. A gente acredita que o mercado ainda tem muito para se expandir. As pessoas viram que pagar pelo uso é muito mais inteligente do que pagar pela posse. E a parcela, principalmente do carro da assinatura, para a pessoa física, cabe muito mais no bolso do que um financiamento com todos os custos agregados da utilização do veículo, né?
E Paulo, como foi o comportamento do setor em fevereiro, Paulo? Milad, as compras esse ano foram fracas. As vendas diretas e as vendas para as locadoras ainda foram pequenas. Algumas locadoras ainda têm estoque elevado do final do ano, do RAC, e essa é uma época de desmobilização de frota. Então, ainda temos um pouco de elevação de frota nas locadoras, e com isso, as compras em fevereiro ficaram apenas em 26.262 unidades, um percentual de quase 22% dos emplacamentos, abaixo dos 30% que a gente está acostumado normalmente. Mas nesses 2 primeiros meses do ano, o varejo retomou de forma surpreendente as compras, acima do esperado por todo o mercado, né? Paulo, a gente sabe que todo início de ano, né, as vendas diretas, né, são os dados que nós temos, né, vocês têm os dados mais específicos, são mais fracas realmente dentro do mercado. A nossa projeção indica que 55% das vendas diretas esse ano, estudos da Jato, indicam que 55% vão ser vendas diretas. Para você, quando você especificamente acha que vai haver reversão desse quadro? Nádia, a gente está com uma perspectiva, de acordo com a produção, de uma compra de aproximadamente 800 mil veículos esse ano. E o forte começa a partir de maio. Mas, efetivamente, as grandes compras das locadoras geralmente se dão no segundo semestre. Mas vamos lá, Paulo, assim como fazemos com os modelos 0 km usados, os nossos autoespectadores ficam ansiosos aqui para saber quais os perfis de veículos mais comprados também pelas locadoras, como um bom indicador de preferências. Como é que anda esse mix? Dá para comparar com o que foi em 2023? Alô você, olho vivo para não perder nenhum detalhe. Vacilar, 44,72% dos veículos são de entrada e sedãs pequenos. Essa ainda é a preferência de veículo das locadoras. O mercado pede veículos mais de entrada, principalmente para as locações diárias, para quem usa o carro um dia, dois. Esses são os veículos muito mais pedidos. Porém, o mercado hoje já não produz esses veículos, e isso é um grande pedido das locadoras para as montadoras. É fato que se as locadoras compram veículos mais básicos, mais simples ou talvez mais baratos, é uma sinalização clara do perfil de consumidor para ser atendido, né? Como a gente vem sempre falando aqui, é óbvio que a gente tem que atender prioritariamente esse perfil. Agora, mais uma vez, né, dá um tom popular da locação, né? As pessoas precisam dos serviços de mobilidade para atender suas necessidades, já que ela não pode ter o carro, mais uma vez o serviço de locação é o grande escape. Vai comprar, vai vender, novo, usado, carro, moto, quem sabe um caminhão. Não deixe de se inscrever no canal e assista as nossas dicas para tomar sempre a melhor decisão. E agradecer mais uma vez a tua gentil presença. Você já faz parte do time, faz parte da casa. Obrigado por estar aqui de novo conosco, trazendo essas informações importantes para o nosso público espectador. Paulo, um prazer estar te encontrando dessa vez online aqui. É um prazer sempre muito grande poder estar sempre te encontrando nos eventos por aí. Você é uma sumidade dentro desse mercado. Um forte abraço para você. Imagina, eu que agradeço, Bacelar, Milad, mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e trazer um pouco do mercado para os espectadores e explicar um pouco mais o mercado de locação e o que acontece aí nos bastidores. Novamente o nosso agradecimento à Abla, à Unidas e aos nossos espectadores, o nosso convite para novamente visitar o site de ambas as empresas, e os links seguem aqui nos comentários abaixo. Bom, Milad, ESG e mobilidade urbana, mobilidade sustentável, permanece como um assunto de muita prioridade nas discussões da indústria. Inclusive, hoje estamos dedicando a atender a perguntas encaminhadas pelos nossos autoespectadores. É verdade, Bacelar. Para isso, nada melhor que contar com a experiência de uma das principais referências do mercado nesses temas. Viviane, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Papo de Garagem. Oi, gente, como vocês estão? Olá, espectadores do Papo de Garagem. É sempre muito bom estar com vocês e falar sobre um tema que pode ser tão importante para a gente melhorar até a reputação desse setor, não? Contem comigo. E, como sempre, é uma alegria muito grande contar com você aqui conosco, né? E hoje, como eu mencionei, temos 4 perguntas para responder, então vamos logo pôr a mão na massa. Eu só queria aproveitar o ensejo para reforçar uma mensagem para os nossos espectadores. Vocês viram como é fácil participar do nosso programa? Não deixe de mandar suas sugestões, suas dúvidas, até mesmo as críticas. Venham fazer parte do Papo de Garagem conosco. Então vamos lá, Vivi. Muito se fala sobre SG na indústria, mas efetivamente qual o grau de maturidade das empresas do setor sobre esse tema? Bacelar, essa é uma pergunta bem importante por uma razão simples. É muito difícil a gente
falar com muita precisão qual que é o grau de maturidade, porque tem muita coisa envolvida aí. A agenda de ESG, em geral, é uma agenda que coloca muita coisa junta e exige de nós um pensamento sistêmico. Mas eu vou fatiar isso em pilares para a gente cobrir melhor. Imagina que quando a gente está nesse setor, nós temos grandes players, grandes grupos ou grandes empresas atuando. Essas grandes empresas, do ponto de vista de governança, até por serem muitas empresas globais, elas já estão muito sofisticadas, então o grau de maturidade é alto. Então são empresas que têm bons processos e códigos de ética, seguem um bom compliance, isso tudo está muito bacana. Quando a gente vai para outras dimensões, como dimensões de meio ambiente e as dimensões sociais, a realidade é um pouco diferente. No caso de meio ambiente, a gente sim tem praticamente todas as empresas têm algum tipo de compromisso com descarbonização, que é o tema mais material desse setor. Vale a pena a gente fazer um parênteses aqui e falar o que é um tema material. Material vem, neste caso, de materialidade, ou seja, o que importa realmente para o setor. Aí a questão de descarbonização é bastante importante, a gente tem um movimento aí bem bacana, muito embora acho que todo mundo está, de alguma forma, vendo um certo step back, ou seja, a Europa começa a revisar os seus targets, começa a revisar os seus compromissos, por conta de efeitos da guerra, de tecnologia, de questões de regulamentações. Mas o fato é, está no radar, o que é muito bom. Quando a gente vai, porém, para o aspecto de S, social, eu posso olhar copo meio cheio e copo meio vazio. Copo meio cheio. Não é um setor que sofre demasiadamente com questões de mão de obra escrava ou análoga à escrava, como é o caso de outros setores. Então, nesse caso, a gente está bem. Mas quando a gente vai olhar questões de diversidade, aí o setor não dá um bom exemplo. Então, a gente tem aqui uma oportunidade de desenvolvimento. Parece complexo? Às vezes parece, gente, mas a agenda de ESG tem justamente essa proposta, de ter um olhar sistêmico sobre tudo que a gente faz. Então, está aí um jeito mais simples de sintetizar todos esses desafios da gente. Eu estou na mesma página que você por observação, né, Vi? Eu não sou um especialista no assunto, mas a gente conversa com muita gente, a gente lê muito e, de fato, essa fatia do bolo, essa fatia do S, realmente carece de um foco um pouco maior, até para a gente acelerar, não que não esteja sendo feito nada, a gente é fato, não dá para negar, mas que poderia ser mais acelerado, eu não tenho a menor dúvida. O país aqui, né, ele já tem essa característica de miscigenação de raças, o que eu acho que facilita muito em relação a outras partes do mundo, e eu, talvez, erradamente, eu tinha uma expectativa de que as coisas iam acontecer mais rápido, mas, enfim, a gente tem que ter paciência, não são transformações fáceis de acontecer, mas elas vão chegar no seu passo, vão chegar lá. Mas, Bacelar, sabe que eu gosto da sua abordagem? Eu acho que a gente precisa caminhar mais rápido, sim, não pode ter muita paciência. Porque o fato da gente achar que, né, se todo mundo no setor achar que a gente está dando os passos necessários, a mudança demorará muito para chegar. Então, é importante que a gente se sinta meio feio na foto, sabe? É importante que a gente sinta que a gente poderia fazer mais. Eu não estou dizendo que é simples fazer, né? Quando a gente pega um momento da indústria que cresce muito, claramente, quando você cresce muito, você gera muito emprego, você tem mais oportunidade de fazer essas mudanças. Agora, o setor acaba de anunciar, né, se a gente for olhar no conjunto, o maior investimento da sua história no Brasil. Não pode ser só, né, sobre dinheiro, só sobre produto, tem que ser sobre gente, tem que ser sobre pessoas. Então, se não for agora o nosso melhor momento para encaixar, para olhar essas questões, a gente dá mau exemplo. Então, esse é o momento para todo mundo se olhar na foto e achar que pode melhorar muito, porque pode. De acordo, Vivi? Perfeito, Vivi. E Vivi, aproveitando aqui a pergunta anterior, quais são as ações críticas para quem quer estar à frente dessa iniciativa? Boa pergunta. Eu diria, vamos ter primeiro um olhar sistêmico, porque ele é importante. Então, do ponto de vista do todo, eu acho que as empresas precisam fazer um bom assessment, ou seja, saber onde elas estão hoje. Então, se a gente não tem competência dentro de casa para fazer isso, hoje, felizmente, tem muitas consultorias que são capazes de nos ajudar, né, de ajudar qualquer empresa, de qualquer setor, a entender qual é o estado da questão. Porque se a gente não sabe onde coloca o pé hoje, fica muito difícil, a partir daqui, criar coisas novas. Saber onde a gente está, né, ou seja, fazer um bom levantamento de números, dados, compromissos, o que a gente quer fazer para o futuro, né, fazer esse exercício de onde é que eu quero estar, ele é um passo bastante consistente para a gente mudar o presente e mudar o futuro. Tendo esse painel mais amplo, eu diria, para quem está interessado, né, em ter uma empresa melhor, que acho que eu citei isso no primeiro programa, mas vale repetir, gente, por trás de um nome fantasia, tem um negócio que a gente precisa respeitar, que é razão social. As empresas não estão aqui só para fazer lucro. É claro que lucro é importante, gente, porque se você não tem o pilar financeiro, as outras coisas não acontecem. Então é importante, sim, que elas sejam saudáveis financeiramente, claro que é, mas a gente não pode achar que esse é o final da linha. O final da linha é a gente compartilhar valor. Então, para compartilhar valor, eu preciso entender onde eu estou e preciso, nessas grandes áreas, que são áreas de preocupação
abrangente, vamos dizer assim, que a gente tenha metas e compromissos claros. Então, neste setor, no setor de autos, eu poderia dizer que, do ponto de vista de meio ambiente, a descarbonização, do ponto de vista social, a gente melhorar condições de emprego e renda, criando diversidade aí dentro, claro. E eu até diria que, do ponto de vista de governança, embora as organizações estejam mais à frente, né, tem muita história boa para contar, eu acho que a gente ainda tem uma oportunidade de criar a cultura de sustentabilidade, que a próxima geração de líderes também se envolva e se comprometa com esse tipo de coisa. Aí a gente toma como um todo melhores decisões. Vi, eu vejo uma dissociação muito grande entre as gerações. Eu vejo assim que existe a nossa geração e que a gente vivencia isso junto às empresas e vejo essa geração que está chegando. E a forma de pensar é muito distinta. O que você considera, na verdade, é só uma opinião tua, porque uma coisa é você divulgar que você pratica o ESG, é uma sopinha de 3 letras extremamente complexa, como você bem citou, e a outra é a vida prática da coisa, do negócio. Como você visualiza isso no dia a dia das empresas? Porque uma coisa é você simplesmente divulgar que você atua dentro do ESG e a outra é a visão prática do dia a dia. Então, é só um comentário e uma embutida numa pergunta para você. Bom, gente, antes de tudo, que bom que a gente tem essa transformação geracional, né? Não só nesse tema, mas em todos os outros, porque uma vez que a gente está no mercado, que a gente vai vivenciando esse mercado, a gente meio que assume para a gente um determinado estilo de ser, né? O mercado é assim, o mercado é assado. A gente diz isso. O jovem tem menos compromisso com esse jeito de ser do mercado. Então, não é à toa que dos grupos mais jovens que surgem boas inovações. Então, o jovem está fazendo o seu papel certinho de provocar, de querer fazer coisa diferente, de querer um novo ritmo das coisas. Então, isso tudo é muito bom. Embora incomode um pouco, né? Às vezes a gente se sente meio que num não lugar, quando a gente fala de mudanças e de rupturas tão grandes quanto as que a gente está vivendo agora. Mas muito bem. Essas pessoas mais jovens nasceram num mundo muito diferente daquele mundo que nós vivemos, né? Que nós nascemos. Então, já é um grupo que é completamente nativo digital, vive num mundo de mais incerteza, vive num mundo de mais feedback, né? Que a gente recebe via redes sociais, um feedback muito instantâneo daquilo que a gente faz. Então, isso faz com que o jovem tenha outros tipos de preocupação. E não vamos dizer que é só o jovem, né, gente? Porque todos nós estamos aprendendo com isso também. Então, é natural que chegue e que a gente tenha que conviver com uma pressão maior desses novos grupos a respeito de como é que a gente faz as coisas. Isso é muito positivo. Não vai deixar a gente num lugar quentinho. Isso também é importante de dizer. Mas eles são mais sensíveis às mudanças do mundo que vem pela frente do que muitos de nós que nos acostumamos com um certo jeito de fazer as coisas. Isso não significa nenhum demérito, né? Não posso dizer que a gente olha para trás e está errado. A gente viveu e fez o melhor que pôde dentro das circunstâncias que a gente viveu. Mas é importante ter um olhar cuidadoso para o que vem pela frente, porque o mundo exige mudanças mais rápidas daqui para frente. Então vai ser natural que as pessoas cada vez mais pressionem as empresas por conta do quanto ela está, de fato, contribuindo para uma vida melhor das pessoas, do quanto que essas empresas estão contribuindo para que a gente tenha reskilling de pessoas, né? Imaginem que os negócios estão mudando muito, o setor automotivo está mudando muito. Onde é que esses empregos vão parar, gente? Eles não estarão no mesmo lugar. Quem acredita que os empregos serão mantidos precisa fazer uma revisão urgente de onde estamos para onde vamos. Isso vai se movimentar. A gente está ajudando as pessoas a criarem competências para que elas estejam bem, tenham um emprego e sejam bem-sucedidas dentro dessas novas características do novo mundo. Então, estão aí duas, para não citar tantas outras possibilidades que a gente vai pela frente. Precisa abraçar. Se a gente nega essas questões, vai doer para todo mundo, gente, porque vai ser muito difícil manter uma boa reputação se a gente não conseguir responder essas grandes questões que preocupam a maioria das pessoas daqui para frente. Eu não sei se nós estamos todos na mesma página, né? Mas eu particularmente fico muito feliz da gente ter uma oportunidade de ter assim uma conversa mais humana, né? Não é demérito para a indústria, né? Mas a gente está ali falando de engenharia, tecnologia, às vezes telecomunicações, mas às vezes você até fez essa observação na resposta anterior, Vi, às vezes a gente assim tem que ser chamado um pouco a atenção, sair da zona de conforto, porque a gente precisa pensar nas pessoas. Aliás, são as pessoas que são os clientes dos produtos e serviços dessa indústria, né? E a gente fala tanto de boas práticas de ESG, talvez fosse legal a gente finalizar aqui, Vivi, com uma amarração, e eu vou te dar um desafio, né? Com um aspecto tão abrangente, tão complexo, você traduzir em 3 elementos que possam descrever o que seriam boas práticas de ESG. 3 elementos, ok. Ficou difícil, hein, bacana. Mas, de um jeito para caber todo mundo. Não importa qual parte da cadeia os nossos seguidores, telespectadores estão. Primeiro, gente, a gente tem que ser melhor do que a gente foi ontem. Isso não significa cumprir requisito legal. Requisito legal é o mínimo que a gente pode fazer. Mas se eu estiver só aí, é pouco. Então, eu preciso ser melhor que ontem.
O segundo aspecto é que eu preciso puxar o meu setor. Quem puxa o setor, gente, tem uma responsabilidade. Quer dizer, quanto mais uma empresa faz coisas, todo mundo olha. Então, o fato da gente fazer muito vai puxar o setor inteiro a fazer também. É uma responsabilidade e é importante que isso seja feito. Para a gente não ser o último da linha, né? Ser lanterninha nisso aí, que não é legal, porque quando você é lanterninha, pode ser que chegue uma regulamentação antes de você tomar a decisão de fazer algo. Então, isso é risco de negócio. E eu acho que um terceiro passo aí, mais sofisticado, inclusive, é a gente ser benchmark. O setor de autos é um setor que é extremamente relevante para a economia, então representa uma parcela importante do PIB. Mas quando a gente olha as práticas em si, comparadas com outros setores, a gente deixa muito a desejar. Então é importante a gente ter essa humildade de reconhecer que a gente precisa ter entregas sistêmicas, para usar o mesmo termo, que sejam tão grandes quanto o nosso potencial no país. Quanto mais a gente enxergar o desafio sobre esse ponto de vista, né, sobre o ponto de vista da abundância, do que eu posso fazer mais, melhor é para todo mundo. Porque, em geral, os consumidores olham para isso e retribuem a confiança. A gente não está confiando só, né, não é uma relação de confiança só no produto, passa a ser uma confiança na nossa capacidade de perpetuar essa indústria, de fazê-la crescer, de gerar emprego e renda, de criar uma condição melhor para as pessoas, porque é um setor longo, uma cadeia longa, né, que emprega muita gente. Ou seja, a gente tem, neste setor, uma condição inequívoca de fazer mais e fazer melhor. Então, é o que a gente precisa abraçar daqui para frente. Perfeito, Vivi. Eu te dei um desafio de curto prazo, né, para você responder aqui na lata. Talvez seja E de curto interessante tempo, aí um que é desafio, pior. um desafio mais de médio prazo, é a gente pensar no próximo episódio, né, com a tua participação, a gente dar uma mergulhada nesse S. O que você acha? Podemos. Aliás, eu acho que sempre fica o convite que você faz, mas eu gostaria de reforçar. É importante a gente receber questões que a gente possa pensar junto. Gente, se a resposta fosse simples, ela já tinha sido dada e a gente não estava aqui discutindo, certo? Então, eu convido todo mundo que segue o Papo de Garagem a mandar suas questões, porque é importante que a gente reflita nelas todos juntos. Legal. Viviane, bom, a gente também não pode deixar de pensar do lado do ponto de vista dos consumidores, né? No que eles precisam estar atento para, se quiserem se tornar referência em conduta sustentável? Olha, bacana pergunta. Olha, tem algo que se a gente pensar que no Brasil 90% dos carros que são vendidos são flex, vocês imaginam que a partir daí você já tem uma atitude muito simples, que é abastecer o carro com etanol. Eu sei que tem pequenos dilemas de custo, dependendo de onde a pessoa está no Brasil, etc e tal, mas o benefício, gente, o impacto ambiental que abastecer com biocombustível tem, é uma coisa que está ao alcance da grande esmagadora maioria dos consumidores. Uma outra coisa importante que todo mundo pode fazer é cobrar, é se informar, é buscar nas empresas o que elas estão fazendo. Porque quanto mais a gente perguntar e se importar com isso, mais as empresas farão. Então, é algo também simples que a gente pode fazer, mas que pode ter resultados, pode ter um impacto sobre o nosso bem-viver bastante grande. E eu fico pensando, assim, eu acho bastante importante, eu acabo citando isso sempre que a gente conversa, né, mesmo nos bastidores, a importância da criação de emprego e renda, gente. A gente pode fazer tudo que a gente quiser do ponto de vista social, mas nada empodera tantas pessoas quanto emprego e renda. Então, lá longe, né, fico pensando, aquela pessoa que tem realmente os dois pés no chão, que quer realmente contribuir com esse setor, precisa considerar comprar carro feitos no Brasil, né? Porque isso move a economia, isso é importante também. Contudo que, né, eu acho que é um comentário meu que pode ser visto até de forma bastante impopular, mas o fato é esse, gente, tomar decisões de longo prazo são decisões importantes que, no final das contas, vão voltar sempre para nós. Isso não deixa de ser um incentivo para que outras empresas venham, outras empresas criem alternativas de fazer, se não toda a sua produção, mas parte da sua produção no país. Então, aqui para os arrojados, né? Mas eu acho que é uma coisa relevante da gente pensar. Muito interessante, Vivi. São elementos bem complexos de serem atingidos aqui dentro do ambiente brasileiro, que passam, sob o meu ponto de vista, por uma educação plena de toda a população, porque são coisas que é difícil a gente ver dentro do dia a dia. Passa por uma educação financeira, passa por uma educação intelectual de cada um dos brasileiros, mas eu acho que não é nada impossível de ser atingido, não é não? Então, eu acho que... De forma alguma, de forma alguma. É o compromisso que a gente tem que assumir, né? Vivi, mais uma vez agradecer imensamente a gentileza, né, de você ceder seu tempo para estar aqui junto conosco, aproveitar para te dar os parabéns pela nova posição na Diageo, muita felicidade, dê a continuidade para o sucesso profissional que você sempre alcança, e isso só engrandece a oportunidade de ter você aqui conosco para falar sobre um tema tão importante quanto a ESG. Viviane, Obrigada, gente. É sempre um prazer. novamente, muito obrigado por sua participação aqui. Um abraço e um prazer. Até a próxima. Obrigada, gente. Até a próxima. E já que você deu a deixa do meu setor novo, de onde eu estou, eu acho que é importante que eu diga, se beber, não dirige. Até mais, gente. Obrigado, Vivi.
Amigos autoespectadores, chegou o momento do nosso tão aguardado quadro Entrevista. Mas antes é importante lembrar que esse programa tem como os patrocinadores a GWM do Brasil, a Continental Parafusos, a Veloy, a Unidas, a J2 Dynamics e é apoiado pela Abla, a Fenalto. Sugiro a visita ao site deles e os links seguem abaixo na descrição. Milad, antes de começarmos a entrevista, vamos apresentar os ganhadores de hoje do boné do Papo de Garagem? Boa ideia, vamos lá. Então, senhoras e senhores, aqui estão os sorteados desse episódio dentre as pessoas inscritas no canal. Deixa eu até botar o boné aqui. Olho na tela. Lúcia Camargo Nunes, Luiz Nemer Neto e Francisco Chaves. Atenção para as instruções. Vocês devem entrar em contato com a nossa produção através do e-mail que está aqui embaixo na descrição do episódio para combinarmos como vamos enviar os bonés para vocês, ok? Aguardamos os felizardos. Vocês têm um prazo de até 7 dias corridos para fazer contato conosco. Olho vivo! E você, ainda não está inscrito no canal? Então se inscreva agora mesmo, não perca o próximo sorteio. Agora sim, técnica, solta a vinheta do nosso quadro A Entrevista. Bacelar, talvez o assunto mais discutido hoje, não só na indústria, mas também entre os consumidores, gira em torno da matriz energética, especialmente no que diz respeito às baterias. São muitas as dúvidas e incertezas sobre autonomia, longevidade, custo de manutenção, disponibilidade de materiais nobres para a produção, entre tantos outros. Exatamente, Milad. E foi justamente por isso que, mais uma vez, atendendo a inúmeros pedidos e sugestões dos nossos autoespectadores, que estamos produzindo esse episódio praticamente 100% dedicado ao tema. E para nos ajudar a tirar todas as suas dúvidas, temos a honra de receber um dos maiores especialistas brasileiros em transição energética automotiva, o querido amigo Hudson Zanin. O professor Hudson Zanin exerce o papel de docente na Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, na FEC, da Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp, onde se destaca por liderar o desenvolvimento de tecnologias essenciais para a transição energética, com foco especial em baterias de íon lítio e sódio, as baterias de enxofre lítio, baterias de oxigênio lítio e supercapacitores, além de células a combustível, reformadores e refino de biogás. A sua dedicação à inovação se estende ao domínio das patentes, com 5 pedidos já concedidos e outros 5 aguardando a fase final de análise pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPE. Além de suas realizações acadêmicas, o professor Zanin foi indicado com mérito ao Prêmio de Excelência em Docência pela FEC, reconhecimento do seu comprometimento em proporcionar uma educação de qualidade aos seus alunos. Professor Zanin, é um enorme prazer te receber aqui no Papo de Garagem. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Nossa, a honra é minha. De espectador aqui a participante, é realmente uma oportunidade incrível participar desse programa que vocês realizam com tanto sucesso. Parabéns pelo sucesso que vocês estão tendo. Amigo Zanin, é um grande privilégio essa oportunidade de ter você aqui conosco e agraciar o nosso público com seu conhecimento. Não tenho dúvidas que vai chover ainda mais pergunta vinda dos nossos autoespectadores. Mas, por hora, vamos dar sequência à entrevista com as que nós já temos aqui na nossa mão, ok? Então vamos lá. Pergunta número 1. Zanin, o veículo elétrico se transformou numa grande coqueluche nacional. Não há quem não fale sobre ele, seja bem ou seja por mal, né? E alguns dos pontos que despertam grande interesse dos potenciais consumidores, vamos citar aqui aqueles capazes de vencer a barreira do custo de aquisição, né? Eles giram em torno de baterias, autonomia, durabilidade, infraestrutura de recarga, Milad já mencionou algumas delas, isso para dizer o mínimo, né? Nesse sentido, talvez, de uma forma até didática, o ideal seja começarmos com uma visão geral das tecnologias atuais de produção de baterias. É isso aí, Bacelar. Existem inúmeros tipos de diferentes químicas de bateria. Parece até uma sopa de letrinhas aí, né? NCM, NMC, NCA, NVP, LFP. Né? Aqui é um conjunto gigantesco de diferentes tecnologias. Não tem uma melhor, outra pior. Tem algumas com características diferentes, né? Como pode ser visto aí no slide, né? Você tem algumas que têm, né, mais uso, né, no nosso mercado. As LFP e NCM, elas são as que estão mais populares nos veículos elétricos. Eu destaco a LFP porque ela é a queridinha do mercado, porque elas têm algumas vantagens muito interessantes. Nesse sentido, o gráfico aqui, ó, ele está ranqueando de 1 a 5
às qualidades dessa bateria LFP, no que se refere à densidade de energia, ou seja, quanto de energia tem lá dentro, por unidade de volume ou peso, né? A densidade de potência, a segurança que esse dispositivo traz, a performance, a quantidade de vida que ela suporta, né? E o custo. Você vai linkando aí e aquela que consegue preencher mais o espaço é a que mais se destaca. Os grandes produtores no mundo hoje de baterias são os asiáticos, né? Existe uma dominação muito grande da China em relação à produção de baterias. Vamos fazer uma análise aqui nessa figura, olhando 2022 e a perspectiva, né, a previsão para 2027. O que a gente consegue ver é que em 2022, agora, a China representou 77% da produção de bateria. Isso é um número bizarro, de 1 mega gigawatt-hora, né? Seria uma coisa assim, chamada, que a gente chama aqui na engenharia de peta, 10 elevado a 15 watt-hora. É uma quantidade gigantesca. E o mundo inteiro está correndo atrás das baterias, né, em desenvolver gigafactories de baterias. E vai ter um grande crescimento aí em 2027. Espera-se que a China ainda domine esse mercado com 69%, e a gente tem alguma coisa na ordem de 8,9 mega gigawatt-hora, é uma coisa absurda, um crescimento de 8 vezes mais ou menos, né? Então, os grandes produtores de bateria no mundo, alguns dos colegas que estão assistindo aqui a gente, mesmo acompanhando, né, não vão nem sequer ouvir falar, né? Eu já adianto que não é a Tesla, né? Como vocês podem ver nessa imagem aqui, a maior produtora hoje de baterias no mundo é a CATL, com 34% do mercado global, entregando aí veículos para Tesla, para BMW, para Volkswagen, né? A BYD, que a gente conhece aqui no Brasil, né, ela tem uma representação muito relevante, mas é 12%. Em suma, né, você tem aí os chineses nesse gráfico aqui em vermelho, você tem a participação da Coreia do Sul também bastante importante, do Japão, ou seja, o mercado é realmente chinês hoje, com asiático, né? Com Coreia do Sul, Japão e China no destaque, quase produzindo 90% das baterias do mundo inteiro. Zanin, isso aí é a situação que a gente vai sendo levada a esse cenário que, de novo, né, parece que a gente não aprende muito, estão repetindo o mesmo problema dos microprocessadores, né? Aquele ditado de bisavó que sempre diz que a gente nunca deve botar todos os ovos na mesma cesta, porque se a cesta cai, quebra tudo. Estamos nós aí, de novo, concentrando produção de bateria basicamente no mesmo lugar. Certamente, na sequência da nossa conversa aqui, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas o Milad já tem uma outra pergunta engatilhada aqui, eu vou deixar ele fazer para você. Zanin, considerando essa lógica atual de produção de bateria, como que você vê as questões de autonomia, durabilidade e tempo de recarga? Milad, o valor da bateria, né, que é uma questão bastante relevante, ela caiu 90% em 10 anos, mas ela tem de um platô aí que se aproxima de $100 por quilowatt-hora por célula individual, tá? A gente tem estudado isso aqui na Unicamp com algum afinco, depois eu vou mostrar mais detalhes disso. Mas, olhando esse gráfico aqui, ó, valor por dólar do quilowatt-hora, né? Hoje você tem lá uma bateria se aproximando de $130 por quilowatt, mas isso lá em 2013 foi 684. Mas como você pode ver na curva aqui, isso aqui se aproxima muito de um platô, tá bom? Eu estou falando de custo porque isso aqui está tudo relacionado. Espera lá, vamos dar uma olhada aqui na autonomia que vai fazer um pouco mais de sentido. Embora nós, né, usuários, queremos o veículo que tenha uma autonomia talvez de 1.000 quilômetros, né, o máximo possível, que a gente tem essa ansiedade de ficar na estrada, né, sem combustível, no caso aqui sem energia, né, no caso do veículo elétrico. Os veículos que tinham um range menor de autonomia, menor que 250, não vendiam, simplesmente ficavam parados na concessionária. Embora a gente use aí o nosso veículo 10, 20% do tempo e olha lá, ou seja, 20 quilômetros por dia é o máximo que a gente deve estar utilizando aí, mas a gente quer comprar um veículo que nos permita fazer uma viagem mais longa. Com isso, pensando nisso, a capacidade das baterias dentro dos veículos, em quilowatt-hora, ela fica na ordem de 60, 40, depende do tipo de veículo, para dar essa autonomia desejada. E essa autonomia desejada, ela representa 60% da plataforma, da massa da plataforma do veículo, representa um custo daí na ordem de pelo menos R$40 mil, né? Só na parte de custo, né? A gente não está falando nem de lucro, nada disso. Então, pensando, né, na questão dos veículos elétricos, buscando esse aumento da autonomia e passando dos 250 km, ficando aí entre 250 e 400, a gente teria essa faixa de preço aí e de peso, né, bastante importante. Pensando em tudo isso,
Um outro ponto que a gente tem que destacar nas baterias, para concluir o raciocínio, assim, né, é pensar na relação não apenas de dólar por quilowatt, mas dólar por quilowatt por ciclo. Vocês vão acompanhar aqui o meu raciocínio pelo seguinte, porque não adianta a gente ter a bateria mais barata que a gente pôr à mão por quilowatt-hora, que é o que o mercado tem sempre dito. Faz muito sentido a gente pensar por ciclo. Se uma bateria como essa de LFP aqui está alcançando aí 4.000 ciclos, né, chegando a 80%, 90% da carga, a gente está falando de 10 anos de uso desse veículo. Ou seja, a gente está falando de 200 mil quilômetros em muitos casos, né? Ou 10 anos, ou 200 mil quilômetros, que na maioria dos países, na maioria dos locais, esse dispositivo, esse carro, né, já não tem mais vida útil. Aqui no Brasil, eu não sei se isso vai ser o caso, se a gente não vai rodar até acabar. Mas tem a história das baterias de segunda vida, e é outra história de uma forma de reduzir o custo das baterias, vender essa bateria para o mercado depois de estacionários, né, com uma demanda menor. Bom? Tem um pouco dessa questão de avesso à mudança, né? É uma questão de cultura, questão de se adaptar a um novo tipo de produto, uma nova onda tecnológica, as pessoas ficam meio receosas e talvez isso esteja ligado um pouco à questão das infraestruturas de recarga, né? Porque a gente podia citar, por exemplo, o smartphone, né? O smartphone ele cicla muitas vezes, aí a bateria perde aquela eficiência, mas você está do lado de uma tomada o tempo todo ali para carregar, né? E não é exatamente o que está acontecendo, pelo menos no momento com o carro, então as pessoas ficam com um pouco de receio com relação a isso, né? Mas a gente estava falando num erro crasso, né, da questão lá das cestas com os ovos, coisa e tal, e tem uma frase que eu costumo repetir, exaustão, que expressa um dos erros mais comuns quando a gente trata de planejamento estratégico. Nunca tente medir o futuro com a régua do presente. E quando nós falamos de tecnologia, com os seus ciclos de inovação cada vez mais curtos, esse cuidado precisa ser redobrado, né, e que não é um costume muito grande da indústria automotiva, né? Sendo assim, o que você pode nos contar sobre o que tem sido estudado em termos de evolução das tecnologias e materiais para a produção das baterias e que impactos podemos esperar nos 3 pontos principais que o Milad abordou com você na pergunta anterior, né? Em termos de autonomia, durabilidade e tempo de recarga, que são meio que os fantasminhas de quem está falando aí sobre a possibilidade de comprar um veículo elétrico. Bacelar, eu comentei com vocês aí sobre a questão da autonomia, né? Ela está relacionada demais com o custo. A gente pode fazer sistemas que ciclam menos e deixar o veículo extremamente mais barato. As baterias que estão em destaque, como a gente mostrou naquele gráfico anterior lá, as LFPs, porque ela tem uma ciclabilidade maior, então elas duram mais, né? Aí o tempo da recarga delas, hoje, está mais ou menos tudo caminhando para ser carregado, se a gente quiser uma alta taxa de carregamento, em 1 hora, meia hora, é possível fazer esse carregamento, só que com custo, com pênalti aí de estragar essas baterias. Então, vamos olhar uma figura que eu gosto muito, que é a previsão, né, de onde o mercado está indo, né? Onde que a gente está mudando, né? Como é que esse cenário está mudando de 2015 para 2030. Então, se a gente olhar em 2015, a gente tinha uma grande predominância das NMC, as baterias ricas em níquel, mas por conta da falta do minério, da escassez e da questão da ciclagem desse tipo de bateria que a gente falou aí, a LFP, a bateria de lítio ferro fosfato, ela deve dominar o mercado a partir de 2030 e as NMCs, que são ricas em níqueis, vão reduzir esse percentual aí. Então, em outras palavras, a gente está caminhando na direção de ter células que são mais LFP, né? LFP avançadas, que tem maior densidade de energia nesse catodo aí da bateria, que é a alma da bateria, né? O catodo. Você tem os materiais de anodo muito parecidos, grafites, etc. e tal. Então, essa visão aí. Inclusive, eu acredito que essa vai ser a fábrica que a gente deve inaugurar no Brasil de baterias no futuro, as LFPs. Opa, segura essa informação que a gente já vai tocar nesse assunto, mas eu queria dar uma pausa para aproveitar, para lembrar os nossos autoespectadores, vocês podem e devem escrever suas sugestões de entrevistados para as próximas edições. Basta aqui embaixo nos comentários, não perca a oportunidade de trazerem um outro Zanin para esclarecer todas as suas dúvidas sobre o tema da sua preferência. Zanin, aproveitando um pouquinho o seu comentário, mas já ampliando um pouquinho. Na sua concepção, com todos esses investimentos previstos aqui para o mercado brasileiro nos próximos anos, na tua opinião, quais vão ser as possibilidades de produzirmos baterias aqui no Brasil? Só esse tipo de bateria que você comentou, ou a gente vai ter capacidade de produzir mais? A nossa engenharia é capaz de produzir aqui dentro do mercado brasileiro? Milad, olha, eu acredito que as primeiras baterias que a gente vai produzir são essas LFPs por conta dessas características, né, dessas vantagens que eu trouxe aí para vocês. A gente tem
tudo aqui no Brasil para produzir outros tipos de baterias também. A gente tem os minérios, a gente tem a matriz elétrica mais limpa do mundo, entre as mais limpas do mundo. Nós estamos desenvolvendo know-how aqui, né? Todo o ecossistema para desenvolver baterias. Vou dar um exemplo. Ó. Aqui, isso aqui a gente faz na Unicamp. Baterias do tipo Pound e cilíndricas. São tipos de baterias que a gente já desenvolve no Brasil com essas químicas que eu mencionei. Então, assim, a gente já faz isso em escala de laboratório. Então, eu vejo muito sentido a gente não produzir essas baterias aqui no Brasil, tá? Isso porque tem um pênalti ambiental que a gente não tocou aqui ainda. As baterias, no geral, elas têm uma pegada de carbono muito elevada. Pensa comigo aqui, ó. A gente faz a extração do minério lá na mineradora usando caminhões pesados. Coloca essas pedras grandes em trens, leva de navio até a China, queimando diesel adoidado até chegar lá. Aí, depois a gente refina esses materiais e produz as baterias numa fábrica que ela basicamente utiliza a eletricidade que vem do carvão, né, da queima do carvão para produzir eletricidade. Em outras palavras, as baterias têm uma alta pegada de carbono e a principal pegada de carbono que ela tem é a eletricidade que ela usa para secar os eletrodos, a eletricidade que ela usa para secar o eletrólito, que mesmo sendo orgânico, tem um pouquinho de água lá dentro e esse pouquinho acaba com a vida útil dela. Então é muito importante a gente olhar essa questão da matriz elétrica brasileira versus a chinesa, para chamar um ponto de destaque, dar um pouco mais de robustez à resposta que a gente está querendo chegar, né? Então veja a figura que a gente tem aí da matriz elétrica chinesa e brasileira. A matriz elétrica brasileira é basicamente hidrelétrica, com uma incorporação forte de solar agora e eólica. A gente está se aproximando aí de 90% de renováveis no Brasil, enquanto a China produz eletricidade à base de carvão. Então, a pegada de carbono da bateria fica muito mais elevada lá na China do que se ela fosse feita no Brasil. Não é só a questão do transporte, mas sim da energia usada em todo o processo. E ainda, aí você vai falar assim, então beleza, eu posso produzir em qualquer outro lugar do mundo. Pô, mas no Brasil, comparado com o resto do mundo, a matriz elétrica brasileira, ela é ainda mais limpa do que do resto do mundo, né? Não é só a questão dos minérios estarem aqui mais próximos, né? Você tem um interesse dos grupos externos de adquirirem as nossas mineradoras, mas também tem um interesse, né, da fabricação da bateria localmente. Tudo isso precisamos criar o ecossistema, ou seja, fazer a mineração aqui, precisamos fazer o refino aqui, precisamos produzir as baterias aqui para que a gente possa gerar emprego aqui, né? Isso é muito importante, porque senão a gente não consegue comprar o veículo elétrico lá depois, né? Zanin, muito obrigado pelas suas explanações, perfeito. É justamente o que a gente costuma falar, que a gente tem que deixar de exportar lítio e importar bateria, exportar ferro e importar aço em forma de chapa. A gente tem capacidade plena de estar produzindo tudo isso aqui. E, amigos, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para serem informados sobre todas as nossas próximas atrações. É isso aí, Milad. Bom, Zanin, falando de futuro, né? Isso é super importante aqui para a gente não cometer aquele tal erro de querer medir o futuro com a régua do presente, né? Ou do passado do futuro. Abrindo um pouco esse leque de alternativas energéticas futuras, a gente tem ouvido muito falar sobre veículos movidos a hidrogênio, a tal célula de combustível etanol. Eu, pelo menos, já escuto isso, pelo menos desde 2018, se eu não estiver errado, né? Como é que está? Qual é o panorama atual dessas alternativas e as perspectivas de médio e longo prazo para ambas? Bacelar, o hidrogênio renovável ele é extremamente escasso e ele vai ser produzido com energia limpa ou com biocombustíveis. O papel fundamental do hidrogênio é descarbonizar o hidrogênio cinza. Hoje a gente produz 94 megatoneladas de hidrogênio. 99% disso aí é sujo. Emite 830 milhões megatoneladas de CO2. Então, o hidrogênio primeiro precisa se descarbonizar para depois pensar em ser a solução. Em outras palavras, ao invés de a gente pensar no hidrogênio como uma solução, a gente tem que pensar no hidrogênio como um problema. E outra coisa, ele compacta, ele não consegue compactar a energia, né? Ele é um gás, embora por molécula muita energia, o volume energético dele, você tem que compactar ele demais, resfriar, impossível de você ser eficiente nesse tipo de sistema. Então, além do hidrogênio com esses problemas, eu quero falar aí da comparação das plataformas dos veículos a hidrogênio, né? Ambos são veículos elétricos, veículo a hidrogênio ou veículo a bateria, ambos são veículos elétricos, só que um faz uso da célula combustível, como você mencionou, o hidrogênio, e o outro usa as baterias. Então, comparando essas plataformas aí, à esquerda você tem os sistemas a hidrogênio e à direita
a baterias. Então veja, vamos chamar os engenheiros aí que estão nos assistindo, né, os mecânicos, qual deles vai ser mais simples para montar, né, o qual vai dar menos manutenção, né? Olha, é nítido a simplicidade do elétrico e por isso ele traz um grande charme. Tem mais outra questão, a questão da eficiência. O veículo a bateria é muito mais eficiente do que o veículo a hidrogênio. Então esse é um ponto que a gente tem que destacar assim de imediato. Aí eu gostaria de fazer uma comparação aqui entre o Tesla e o Mirai. Olha só, vamos olhar os dois aqui. Imagine que a gente tem ali da rede elétrica 100 kWh, né? Placa solar, turbina eólica gerou isso aí. A gente pode, no caso do Mirai, transmitir essa energia até um carregador. Esse carregador vai ali, tem perdas ao longo dessa transmissão, tem perdas no carregamento. O veículo tem aí, ele recebe 85 kWh de eletricidade. As baterias têm uma grande eficiência, então o veículo acaba tendo 90%, 80% de eficiência, consegue rodar os 400 km que a gente falou lá na figura anterior, aí mais atrás, né? Já no caso do hidrogênio, se a gente pegar os mesmos 100 kWh, produzir eletrólise, tem 70% de eficiência, a gente já ficou com 70 kWh de energia, tem que fazer o processo de compressão, depois tem que transportar isso aí, depois tem que usar o hidrogênio em algum posto para reabastecer. Em energia, a gente vai jogar no Mirai 57 kWh, com os processos de eficiência ali interno, a gente vai rodar 173 quilômetros. Então, eu entendo que alguns colegas podem olhar aqui e falar, pô, mas eu não acredito nisso, de repente é o Zanin aí que está defendendo as baterias porque ele produz baterias, e eu digo para vocês que não é bem assim, tá? Se a gente olhar o número de vendas dos veículos a baterias e a hidrogênio, vocês vão ver que não sou eu que estou falando isso, é o mercado que está colocando isso aí. O número de veículos a hidrogênio, eles nasceram muito próximos, tá? Ou seja, nas novas gerações de veículos, né? Os veículos são todos a hidrogênio, o veículo, principalmente a bateria lá atrás, né? São antigos. Mas agora, a geração moderna, em 2014, aí, 2015, você já tinha esses veículos sendo comercializados em realidade, né? Então, você pode ver que o mercado está dizendo essa tendência para nós, né? Veículo a hidrogênio não pega nem para transporte de pessoa, nem para transporte de carga, tá bom? Depois a gente pode entrar mais a fundo aí nas questões dos híbridos. Maravilha, Zanin. Zanin, semana passada foi apresentado o resultado de um estudo encomendado pelo MBCB, Acordo de Cooperação Mobilidade de Baixo Carbono para o Brasil, mostrando que, conforme podemos ver em tela, levando em conta as considerações do Brasil, a opção pelos veículos híbridos flex, combinada com a adoção de políticas para aumentar o uso do etanol, traria de 2020 a 2050 ganhos socioeconômicos trilionários. Com todo o seu conhecimento no assunto, qual que é a sua opinião sobre a iniciativa de estimular a larga adoção de veículos flex no Brasil e os resultados projetados por essa pesquisa? Vlad, o ponto é o seguinte, né? O que nós queremos como sociedade? Para mim, a gente tem que pensar no trilema da transição energética. A gente tem que desenvolver tecnologias que são acessíveis, ou seja, que a gente consiga pagar. Também temos que ter segurança energética, né? A gente ficou lá atrás no Proálcool, teve um problema. O Proálcool nasceu dessa segurança energética com a crise do petróleo dos árabes, né? Então a gente precisa ter essa tecnologia aqui, a gente precisa dessa segurança. E essa segurança precisa ser limpa. Esse é o trilema da transição energética. Tem que ser pagável, tem que trazer segurança energética e tem que ser sustentável. Então, é por isso que a gente quer fazer essa transição. E os híbridos, eles são muito mais complexos, muito parecido com aqueles veículos ao hidrogênio. Ali tem 2 motores, é uma pegada assim complexa, mas ele tem uma pegada social muito importante. A gente já tem uma cadeia de valores, a gente tem uma indústria que está estabelecida aqui, a gente gera emprego aqui no Brasil. E com isso a gente consegue pagar o veículo. E ainda a questão de sustentabilidade, né? Vamos pensar no Toyota Altis, que é um veículo aí que está no mercado, que tem 1.2, 1.3 kWh de bateria. A bateria é o grande problema do elétrico lá que eu comentei, né? O Tesla, por exemplo, tem 85 kWh. Dá para fazer 65 Toyotas nisso aí. E ainda ele usa etanol. Então vem a história desses bioelétricos. O híbrido que roda a etanol. Ele emite CO2. Ele emite CO2 diferente do elétrico que não emite, né? O elétrico emite CO2 de outro lugar. Mas o híbrido ele emite no escapamento. E quando ele emite no escapamento, quando a gente pensa no ciclo de vida completo do CO2, esse CO2 ele vai ser recapturado pela planta, pela cana-de-açúcar, pelo milho, na hora que a gente faz o processo, aí a planta faz o processo de fotossíntese. E aí você tem uma pegada muito reduzida do CO2. Isso é importante. Então a gente quer, né, reduzir a emissão do CO2. Esse tem que ser o lema da transição energética. A gente tem que gerar um emprego aqui.
né? A gente tem que dominar essa tecnologia para ter segurança que a gente vai ter se amanhã tem um Covid, tem uma outra guerra, tem alguma coisa, a gente fica bloqueado do acesso a essas tecnologias. Então, eu concordo com a reportagem, acho que isso tem muitas vantagens, faz muito sentido, e eu acho que é o melhor para o Brasil. Os veículos elétricos vão chegar no seu momento mais futuro, quando toda a infraestrutura de recarga for estabelecida, então a gente tem ainda um movimento acontecendo. Eu entendo que os híbridos vão ser uma transição muito, muito importante, benéfica para o Brasil, aí vai ajudar no nosso processo de nova industrialização, né, de reindustrialização do Brasil. Essa é a minha visão. Bom, aí talvez chamar a atenção de 2 pontos, né, Milad? Primeiro que a gente volta a falar aqui, e aí com uma palavra super competente, na direção daquele tal futuro eclético, né, que eu sempre digo que eu adoro pagar royalties para o meu amigo Christopher Podgoski. Christopher, tenho certeza que você está assistindo aí, um abração para você. E o segundo ponto, é a segunda vez neste programa que a gente está falando de pró-álcool. Segunda vez. Mas vamos lá. Zanin, com essa aula toda, eu tenho certeza que uma parte enorme da nossa audiência aqui está querendo saber como é que segue o teu caminho, né? Vamos fazer a nossa última pergunta aqui já se tornou uma certa tradição, né, da gente motivar o nosso interlocutor, o nosso entrevistado, a falar um pouquinho, dar alguns exemplos. Como é que as pessoas que estão nos assistindo aqui, elas podem seguir um caminho profissional que nem o seu? Por exemplo, você é professor na Unicamp, que tipo de competências, experiências vocês mais valorizam nos seus processos de seleção de novos talentos? Bacelar, nós gostamos de escolher valores. Depois a gente treina a habilidade do pessoal, né? Porque se a pessoa não tem aquele arrojo, né? Não tem o brio, aquela vontade de vencer, as coisas ficam muito difíceis. Então, tudo na vida é muito difícil. Tem que correr atrás, tem que trabalhar, tem que estudar. E esse é um ponto que a gente sempre, né, incentiva os alunos, né? Vai buscar, tenha proatividade, seja no negócio, seja no que for. Na ciência não é diferente. A gente tem alguns pontos que a gente considera como se fosse até um analfabetismo. É preciso dominar, senão não vai para frente, porque a competição é muito dura. Tá? Aqui também na academia, né? Na indústria, nos negócios, em todo lugar mas aqui também é. Né? Então é muito importante saber inglês. Você tem que ter essa fluência em língua inglesa, é fundamental, vamos dizer, um background inicial. Se quer para essa área de baterias, é fundamental entender um pouquinho de eletroquímica e eletrônica. Né? São pontos, né? Ferramentas desejáveis, né? Que você tenha domínio. Inteligência artificial tá no momento aqui incrível, né? Quantas oportunidades a gente tem com inteligência artificial, como mudou a nossa vida, como trouxe coisas interessantes, né? Novas oportunidades. E aí, claro, eu acho que vendas, negócios, né? Saber se vender, saber um storytelling, saber contar uma história é fundamental. Então, são competências que eu considero que a gente tem que sempre ir treinando para buscar esse destaque, né? E assim, eu sou um grande estudioso, o que eu digo assim no sentido de grande é de não parar de estudar. Eu achei que um dia eu ia parar de estudar. Minha mãe falou lá no ensino fundamental, não, vocês têm que estudar, não sei o que e tal. E daí para frente eu nunca mais parei. Então eu peguei muito gosto, tenho satisfação de estudar. Então, ou seja, encontrar alguma coisa que você tenha satisfação em fazer, né? Eu acho que é o caminho, Então, só tenho a agradecer a vocês pela oportunidade de falar com um público tão bacana como que é o público de vocês aqui. Um grande abraço, muito obrigado. E olha, Zanin, você esqueceu de botar nessa tua lista aí saber fazer um bom PowerPoint, hein? Zanin tem postado muito sobre produção de PowerPoint lá no LinkedIn. Mas brincadeiras à parte, Zanin, mais uma vez, né, não tem palavras para agradecer a verdadeira aula que você deu aqui. Como eu falei lá no início, eu não tenho dúvida que vai chover um monte de outras perguntas e a gente já se compromete com a nossa audiência aqui de encaminhar para você, e eu tenho certeza que você vai ter o maior prazer em responder todas elas, né, Milad? Zanin, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela aula, obrigado pela consultoria. E só um prazer aqui poder escutar realmente esse pequeno compartilhamento desse seu conhecimento com todos nós. Só tenho realmente a agradecer. Obrigado. Milad e Bacelar, a satisfação é minha. Agradeço todos que estão nos assistindo aí. O que eu falei aqui é simplesmente um compartilhamento de ideias, não são verdades absolutas. Então, por favor, aí não fiquem bravos nos comentários. Falando em agradecimentos, é importante lembrar que esse programa tem como patrocinadores a GWM do Brasil, a Continental Parafusos, a Veloy, a Unidas, a Jat Dynamics e é apoiado pela ABLA e pela Fenalto. Sugira a visita ao site deles, os links estão todos aqui embaixo na descrição. Autoespectadores,
não se esqueçam de ativar as notificações para não perder os anúncios das atrações da próxima edição. Deem o seu like pro programa e assim que tiver atendido as expectativas. E foi um prazer imensurável estar aqui no lugar do Márcio, que já está de volta no próximo programa. Um grande abraço a todos vocês. Prazer é todo nosso, né, Milad? Que satisfação estar aqui dividindo o palco com você pela primeira vez, apesar da gente estar participando juntos, quase que direto. Né? Mas eu também me despeço aqui dos meus autoespectadores, pedindo para que vocês escrevam seus comentários aqui embaixo. Sugestões, críticas, não importa. Elas são fundamentais para a gente continuar aperfeiçoando o programa, para entregar para vocês a qualidade de conteúdo que esperam de nós. Um abraço e até o próximo episódio.